Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e estamos hoje continuando nesse estudo das obras psicológicas de Joana. Nós tivemos nosso primeiro encontro com uma introdução. No encontro passado, nós conversamos sobre os tópicos da psique humana, segundo Joana de Ângeles, baseada no trabalho de Carl Jung. E hoje nós vamos falar de um contemporâneo de Jung, que é muito famoso, todo mundo conhece, não só as pessoas da área da psicologia, que é Freud. E Freud tinha uma visão um pouquinho diferente de Jung. E nós entendemos que era importante colocar aqui para todos nós entendermos um pouquinho. O Jung era um discípulo de Freud. E assim foi durante muitos anos. Só que o Jung começou a perceber com seus estudos que a psique humana ela não estava alojada e reservada ao cérebro. Por incrível que pareça, as escolas psicológicas até o dia de hoje ainda entendem, e é natural que seja assim, que toda a psique humana está alojada no próprio ser humano físico. E o Jung mostrava que não, tem alguma coisa a mais. E isso gerou um conflito, gerou uma separação. Joana de Ângeles falam que os dois estão na espiritualidade e estão trabalhando junto para cada dia entender um pouco mais essa estrutura. Que não é porque eles estão na espiritualidade que tudo se descortinou para eles, que está tudo bonito, já sabe de tudo, não é assim. Lá eles podem ter até uma visão um pouco mais profunda das coisas, porque estão libertos do mundo físico, então fica talvez um pouco mais fácil de se estudar, mas o final de todo o estudo está reservado a um patamar de mais evolução, porque requer outros valores que a gente ainda não conhece. Mas vamos lá, eu coloco aqui uma primeira telinha que eu acho muito interessante. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes e crescer em direção a Deus. Essa frase de Joana de Ângeles é muito importante, eu coloquei para iniciar a nossa reflexão, justamente para entender que, e quem é que gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas acontece, a vida está aí, acontece momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de euforia, momentos de recolhimento, momentos de dor, seja ela física, do relacionamento, uma dor profunda no peito, no coração, não importa, aquele mal entendido, aquela pessoa que não nos entende, aquela situação que nos deixa bastante amargurados. Essa dor, ela existe para nos fazer educar. E aprender, estudar as obras de Joana é nos entender, é nos conhecer mais. O Espiritismo, eles nos mostram muita coisa, mas muita coisa da vida física, da vida espiritual, da próxima vida, das consequências morais dos nossos atos e tudo mais. E Joana vem somar mais um pouco, pegar aquele elemento perispírito, pegar o nosso ato de pensar, o nosso raciocínio, e explorou ele, que é a nossa psique, o nosso jeito de sentir a vida, de enxergar a vida. E vamos lá. Freud, o criador da psicanálise, é alguém que tem que receber de nós todo o respeito. Ele é realmente um mestre. E ele fala de 6 pontos interessantes que são os conceitos básicos da psicanálise: consciente, pré-consciente, inconsciente, ego, id e superego. Vamos entender um pouquinho. Eu não sou psicólogo, eu sou da área de ciências exatas, mas gosto muito de estudar esse contexto
em função de Joana. Num dado momento da minha vida, alguém começou a contar para mim sobre Joana de Ângeles, fui ler livros, não conseguia entender absolutamente nada do que estava escrito naqueles livros, são bastante difíceis, e eu tive que começar a estudar. E comecei a estudar um pouquinho de psicologia, para poder entender Joana. Até mesmo o português teve que melhorar para entender os livros de Joana. Então, é um processo longo. Mas vamos lá. O consciente. Como é o consciente para a psicanálise? Abarca todos os fenômenos que em determinado momento pode ser percebido de maneira consciente pelo indivíduo. Tudo aquilo que está aqui, presente na nossa vida. Estamos pensando, estamos vendo. Então, é a visão de consciente por Freud, para o Jung. E a Joana transcende um pouco. Ela fala, não, esse consciente, ele abarca a vivência do ser e o quanto esse ser está reconhecendo o mundo em sua volta. O pré-consciente, a psicanálise diz, refere-se aos fenômenos que não estão conscientes em determinado momento, mas pode se tornar. Seria aquelas coisas, aquelas situações que estão no nosso inconsciente primeiro, nosso inconsciente pessoal, e que a qualquer momento vem para o consciente. O inconsciente diz respeito ao fenômeno de conteúdos que não estão no consciente e somente sob circunstâncias muito especiais pode vir. Esse inconsciente, o Freud conseguia alcançá-lo nos sonhos, que nós vamos ver no nosso curso. Os sonhos é que permitia a busca desse inconsciente profundo, que ele chama de inconsciente e o Jung vai chamar de inconsciente profundo, ou de coletivo, desculpa, e a Joana vai chamar de inconsciente profundo, onde está todo o nosso ser, toda a nossa psique está lá dentro. Os sonhos. Os sonhos são vistos como expressões simbólicas de conteúdo inconsciente. Muitos desejos, sentimentos, motivações são inconscientes. Agora, vamos lá. No Espiritismo, a gente aprende que existem 3 tipos de sonhos. O sonho de algo que aconteceu no dia a dia e você à noite sonha, ficou gravado em você. Um segundo sonho, que é uma busca de material psíquico no profundo do nosso ser, que traz para a nossa mente primeira coisas que nós vivenciamos em outras encarnações, que criaram uma estrutura psíquica dentro de nós, e nós sonhamos isso. E aí onde o psicoterapeuta vai buscar um monte de coisa. E o terceiro que o Espiritismo fala, que evidentemente a psicanálise não concorda com a existência, que é a viagem astral. É aquela em que eu não estou sonhando, eu estou conversando com espíritos na dimensão extracorpórea. Então, continuando, o aparelho psíquico da teoria freudiana é composto de 3 níveis. Id é a fonte da energia psíquica, a libido. O id é formado por pulsões, instintos, impulsos orgânicos, desejos inconscientes, tudo ali. E, veja que ele fala, ou seja, busca sempre que produz prazer e evita o que é aversivo. O id desconhece juízo, lógica, valores, ética, moral. É completamente inconsciente. É a nossa libido. É a nossa vontade, é a busca. Aí vai para o ego. O ego desenvolve-se a partir do id com o objetivo de permitir que esses impulsos sejam eficientes. O ego permite o id elevando em conta o mundo externo. Está muito próximo daquele ego do Jung. Só que o ego de Jung vai um pouco mais longe. Ele identifica o indivíduo, ele vai buscar o indivíduo e vai fazer com que ele vai policiar aquilo que pode entrar no consciente e profundo do inconsciente ou não. Então, o ego não vai aceitar, não quer aceitar certas colocações que o mundo nos dá que ofende a nossa vaidade. Isso ele não quer. O ego, ele não quer sentir dor, porque a dor faz a pessoa evoluir. A dor é importante. Então o ego é o inverso do masoquismo. Não é isso. Não é que a gente vai sentir prazer em sofrer.
O Espiritismo nos ensina que a dor, ela precisa ser trabalhada, entendida, corrigida, se possível, mas é muito profundo isso. O ego, na visão da psicanálise, ele vai buscar valores que lhe interessam e vai rejeitar, porque não faz parte dos objetivos primeiros da satisfação. E o superego, a parte moral da mente humana, representa os valores da sociedade. E, quer dizer, percebe-se que a psicanálise ela não tem nenhum objetivo espiritual, religioso, de moral mais profunda, ela vai ficar num campo mais superficial. O nosso querido Jung, não, ele vai mais a fundo, quando ele vai tratar do self, dos valores morais que o self vai lutar para que nós desenvolvemos. De novo, como nós mostramos no nosso encontro passado, olha lá a estrutura da psique. No centro dela está o ego, né? O ego tem em volta dele o consciente, que em volta dele com o inconsciente individual, que em volta dele o inconsciente coletivo ou profundo. Veja então que o nosso inconsciente profundo ele é imensamente maior do que o nosso consciente. Nosso primeiro encontro, nós colocamos um desenho de um iceberg, onde a ponta externa, que está por fora da água, pequenininha, é o consciente. E o nosso eu, gigante, está dentro da água. Então, todos os nossos valores psíquicos, nossas conquistas espirituais, positivas, não muito elegantes, estão lá guardados no inconsciente profundo, que é uma parte integrante dessa estrutura perispiritual, pois ali está gravado todos esses valores. Pois bem, para fechar esse nosso bate-papo, pus uma frase de Emmanuel: quando todos os recursos estiverem falhando na solução de qualquer problema da alma, experimenta fazer o que Jesus nos ensinou. Você vai ver que facinho resolve tudo. Você está chateado, está triste? Não fica. Fique alegre porque Deus te ama. Você está com uma dificuldade? Tenha fé, tenha coragem e força. Você vai vencer. E assim, os valores que Jesus nos deixou não são valores de assim, pequenos, valores que não abrangem a nossa vida, que não faz a nossa vida crescer, faz a nossa vida ampliar. Esses são os valores de Jesus, que nos pede para que sejamos alegres, felizes, que nos pede para que a gente perdoe 70 vezes 7, que nos ame, que ame o próximo, que ame a Deus, que tenha toda a coragem de caminhar mesmo entre espinhos. É isso aí, pessoal. E assim nós encerramos o nosso terceiro encontro das obras de Joana e até o nosso próximo encontro. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.